E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Nesses primeiros 7 dias da semana que vem, do mês que vem, começar a partir de agora, dia 31, né? Do dia 31 até o dia 7 de abril, nós estaremos consagrando os dizimistas. Nós estaremos trabalhando, buscando os direitos, os privilégios dos dizimistas. Então, se eu sou dizimista fiel, então eu falo para Deus: meu Deus, o Senhor prometeu e eu tenho sido fiel a Ti. Não é justo que eu seja fiel a Ti e o Senhor infiel a mim. Isso não é justo. E Deus, como é justo juiz, ele não pode ultrapassar, ele não pode se omitir, ele não pode enganar, ele não pode esquecer de mim, porque o meu dízimo está lá no altar, diante dele, que representa a minha vida. Eu sou o dizimista. Então eu, como dizimista, eu tenho direitos, eu tenho privilégios diante de Deus e posso cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Que, aliás, eu fiz isso, e eu fiz isso uma vez. E eu disse: meu Deus, se o Senhor, se isso que está escrito na tua palavra, que está escrito na Bíblia, é a tua palavra, então eu quero ver, porque até hoje eu não vi nada. Muitos anos eu servi a Deus e eu não via o cumprimento daquela palavra. Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe, mas eu nunca vi ninguém com as janelas dos céus abertas sobre ele. E neste exato momento eu estou passando uma necessidade e cadê as janelas? Nem uma frestinha estava aberta para mim, está aberta para mim. Então eu reclamei com ele os meus direitos. No dia seguinte, a situação mudou. No dia seguinte, me lembro que foi numa quinta-noite, na sexta-feira à tarde, a coisa mudou. Por quê? Por que ele me atendeu? Porque eu merecia? Não, não é porque eu merecia. Ele me atendeu porque é a palavra dele que está em jogo. Então ele tem que cumprir a palavra dele. Ou então a palavra dele não é dele. É mentira, é engano, é do homem. E como é que a gente vai saber? Como é que você vai saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Você só vai saber quando ela se cumpre na sua vida. Então, se você é obediente, você tem essa audácia, essa coragem de chegar diante de Deus e cobrar dele o cumprimento dela. Agora, se você não é fiel dizimista, como é que você pode cobrar de Deus? Como é que você pode chegar para Deus e apontar o dedo para aquilo que ele prometeu, se você mesmo não foi fiel a ele? Não tem como. Então, a lei da fé exige isso, minha amiga. A lei da fé exige uma consciência limpa. Se eu tenho uma consciência limpa, isto é, se eu faço os meus deveres de casa, se eu cumpro a minha parte no que tange, no que diz respeito à palavra de Deus, então eu posso cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Essa é a realidade. Agora, se eu não cumpro a minha parte, então eu não posso cobrar de Deus, eu tenho que ficar de fora. Essa é a lei da fé. É isso que acontece. Então, as religiões ensinam que você tem que ser boazinha, que você não tem que ser pecador, que você não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas não se trata disso. O que se trata é o seguinte: você cumpre o seu dever para com Deus, ele vai cumprir o dever dele para com você. É por isso que nós temos falado muito sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre os sacrifícios. Se você sacrifica toda a sua vida no altar, obrigatoriamente você vai ter uma transformação de vida. Deus vai morar, vai vir e vai viver dentro de você na pessoa do Espírito Santo, que é a proposta do Monte Hermon, a proposta do Monte da Transfiguração. Então, você, minha amiga, meu amigo, eu torno a insistir com você. A fé
depende de você. Muitas pessoas dizem, eu queria ter a fé do pastor, do bispo, etc, etc. Não, todo mundo tem fé. Você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé. Agora, que tipo de fé? Aquela sensacionalista, a fé que precisa sentir, precisa ver para quê? Ou a fé que crê para depois ver? Porque quem crê, obedece, mostra que tem fé. Quem não crê, pode dizer que crê, mas se não obedece, não vale nada. Não tem nenhum sentido a sua fé. Há muita falta de conhecimento, muita falta de discernimento com respeito a Deus, às suas promessas. Infelizmente. E você não sabia, mas fique sabendo, Deus é espírito. E tudo que se relaciona com o Espírito de Deus, Deus se manifesta, ou melhor, ele se mostra através de símbolos. Você lê a Bíblia, há uma simbologia enorme, enorme na palavra de Deus. Então, o altar é o lugar do sacrifício, é o lugar que Deus escolheu para se oferecer dízimos, ofertas, holocausto, etc, etc, etc. É o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, no versículo 5. Ele diz assim, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então Deus falou isso. Quer dizer, há um lugar especial que Deus escolhe para ter o encontro com o ofertante, com o sacrificante, com a pessoa que está se posicionando em obediente à sua voz. Então há um lugar. Deus determina um lugar para ter um encontro com ele. E também ele determina o sacrifício, que representa, que simboliza o sacrificante, que simboliza o dizimista, que simboliza o ofertante. Então, quando o ofertante deposita sua oferta no altar, então ali há um encontro do ofertante com o ofertado, que é Deus. Há um encontro entre o fiel e o Altíssimo. Mas onde? No altar. Então nós temos dois elementos extremamente importantes em termos significativos. De um lado nós temos o altar, que simboliza Deus. Do outro lado nós temos o ofertante, que simboliza, ou melhor, a oferta, que simboliza o ofertante. Isso tudo se encontra, essas duas pessoas se encontram aonde? No altar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.